Voltamos com o terceiro bloco do Diversidades de hoje, com a presença da Rosane Cardoso, eleita vereadora pelo PT com 1.055 votos. Nós estávamos falando no final do bloco anterior dessa questão do grande número de abstenções. E a Rosana faz uma leitura, né, de que há um desencantamento que se perdeu no decorrer da história, né, no desacreditar no poder do voto. De que forma nós podemos fazer essa mudança, de fazer com que o eleitor reconheça a importância do seu voto e de colocar alguém na Câmara de Vereadores ou em alguma das esferas políticas? Olha, claro que eu sou repetitiva nesse ponto, né? Mas sempre para mim é a educação, sempre para mim é a gente, de novo, falar e ensinar e chamar a atenção dos mais jovens, né? E também, obviamente, práticas, né? Porque a gente mostra mais fazendo do que simplesmente falando, né? Então, essa questão de a gente fazer política com seriedade, fazer, organizar, elaborar projetos que sejam exequíveis, né? Que possam acontecer, Sim. ir até a população, conversar com a população, mas, de novo, sobretudo, a educação. E aqui educação no sentido bem amplo da palavra, né? A gente de voltar a se encantar com possibilidades, né? Voltar a, bom, eu vou votar em tal pessoa e essa pessoa realmente vai me representar, né? Não é para bonito que aquela pessoa está ali, ela está ali para realmente me representar. Então, como a gente faz com que as pessoas voltem a acreditar nisso, acreditar na política, tá? Isso é um caminho bem longo, porque nós estamos vivendo uma situação política dramática, né? Não só no nosso país, assim, tem havido assim, uma movimentação complicada, né, no mundo também em relação à política, a extremismos, a polarizações, né, que às vezes que fazem a gente perder mais do que ganhar, né? Assim, entender o que é o fazer político, isso é extremamente importante para que as pessoas voltem a acreditar, né? Que votar em alguém não é receber um rancho, votar em alguém não é para conseguir tijolos, votar em alguém é para toda a comunidade, né? Então, às vezes o benefício não é direto, né? Mas é para todos. Como tu és da área da educação, nós somos também sou professora aposentada, a gente vê a educação de uma forma muito carinhosa, né? E acredita que a educação, como tu disseste, é o caminho para chegarmos a muitas coisas. E eu acredito que passa pela educação essa questão do voto, acredito que passa pela educação essa questão do racismo, né? Eu queria que tu fizesse uma análise, então, do poder da educação para desvincular certos estigmas, o poder da educação para criar esse encantamento de novo no voto, o poder da educação para mudar um pouco a realidade que se tem aí. Sim. Sabes que quando estava ali montando as pautas e tal, né, eu conversava então com as pessoas que estavam ali me apoiando e que foi um apoio muito bom, assim, eu vou aproveitar aqui, sempre estou aproveitando os espaços para agradecer, assim, tive uma equipe maravilhosa, né, de pessoas contribuindo, ajudando e dando ideias e tudo mais, né. E no começo eu insistia muito que eu só teria uma pauta, que seria a educação,
porque eu entendo justamente a educação nesse sentido, a educação formal, né? Então, bom, vamos pensar nas escolas, vamos pensar nos professores, enfim. Mas a educação, ela é muito mais do que isso, né? A educação para o antirracismo, a educação contra o racismo, enfim, a educação de gênero, né? Respeito ao outro, a educação para a diversidade, pensar nas culturas, pensar na diferença como uma celebração. Nós não somos iguais, nós não precisamos ser iguais, certo? Então, poderia ser só a educação. Aí, claro, né, a gente precisa especificar um pouco mais, e por isso eu também abri e em duas pautas, basicamente, que seria, então, a educação nesse sentido mais formal, e a outra pauta, então, inclusão e diversidade. Mas sempre pensando que essas duas questões elas estão completamente imbricadas, né? Sim, porque é pela educação, seja pela leitura, seja na escola, seja em casa, que a gente aprende a ver o outro. É pela educação que a gente aprende sobre o nosso poder, né? Quem nós somos. Né? É pela educação que a gente descobre que pode fazer determinadas coisas, né? Pode chegar a determinados espaços. Né? E aí talvez venha o que tu me perguntaste lá no início, né? O que se precisa para chegar lá, né? A gente precisa ter possibilidade de argumento, a gente precisa ter possibilidade de fala, de poder dizer. Porque quando a gente não consegue dizer, os outros nos emudecem e a gente fica de lado, né? Então, olha o quanto a educação é necessária, né? Sim, uma sim. escolarização boa, famílias envolvidas, sempre para o bem comum. Né? Eu sei que o que eu digo assim parece muito utópico, né? Muito sonhador, mas eu faço sonho há 60 anos, né? E eu espero continuar Sim. sonhando e pensando assim, né? Já na aula, né? Nas aulas eu sempre falava isso para os alunos e continuo falando assim sobre a gente pode, né? A gente pode, a gente consegue, e não é meritocracia, né? Mas é essa possibilidade de achar a própria voz. Né? Mas a gente precisa saber que pode. Né? E a educação mostra pra gente isso. Que pode. Que pode. Roseli, assim, ó, eu gostaria que agora nós estamos assim no último bloco, né? Então eu gostaria que tu te dirigisses aos teus leitores, que agora não são mais os 1055, né? Tu vais trabalhar não para tu não vais trabalhar para essa parcela que votou em ti, né? Tu vai trabalhar agora para um município, né? Então eu queria que tu te dirigisses a eles e dissesses o que eles podem esperar da vereadora Roseli. Olha, o que vocês podem esperar de mim? Trabalho, né? Sempre trabalhei muito. Voz, né? Eu espero e quero muito poder dizer, poder propor, poder levar projetos para a Câmara de Vereadores. Parceria, espero também poder contribuir com outros projetos, com outras ideias também, porque a gente não está sozinho, né, nesse ambiente. Mas, sobretudo, eu quero agradecer pela confiança, não só das pessoas que votaram em mim, mas a confiança de toda a comunidade que eu espero poder contar. Tá? Quero agradecer muito por toda a colaboração que vier a ter, tá? E dizer que eu tenho grandes expectativas, eu tenho grandes sonhos
E eu, ao longo da minha vida, nunca permiti que quaisquer pedras impedisse que eu continuasse a sonhar. Então, o que eu posso oferecer é trabalho, é vontade e é desejo de que a gente tenha uma sociedade bacana, uma sociedade inclusiva, uma sociedade com uma educação para todos. Essa educação que a gente estava falando aqui, a educação que nos dá voz, a educação que nos permite ser. Tá? É isso. Nós temos ainda 5 minutos, né, de programa. E daí, Rosane, eu gostaria que tu nos dissesse assim, ser vereadora para ti, vai mudar em que a tua vida? Olha, eu ainda não tenho muito como dizer, assim, eu já estou começando a ficar meio assustada, né? Sim. Porque as demandas já começam a aparecer, né? Já temos que começar a pensar nos projetos e tudo mais. Eu já estou organizando a minha agenda, que é muito louca, né? São várias frentes, né? Então, eu realmente estou um pouco ansiosa, né? Mas ao mesmo tempo sem saber muito bem como as coisas funcionam, estou bem ansiosa para descobrir. Tem que inteirar e tal, né? Aquela coisa mesmo do cotidiano, né? Como funciona, como exponho um projeto, um protocolo e tudo mais. Porque o projeto, a ideia a gente já organiza, né, e tal. Mas aí, sabe aquele trabalho de formiguinha? Sim. Né? Mas é bom, é muito bom, como eu disse antes, né, esse período assim, meio utópico, de a gente não saber como vai ser. E uma coisa que é interessante, eu queria ter comentado antes e esqueci, né? Veja bem, então 30 anos de magistério já, né? Aposentada, enfim. E agora esse desafio, né? Essa novidade. Isso tem sido maravilhoso, assim, porque, nossa, um up, né? Uma coisa nova para enfrentar, algo novo para aprender, né? Então sempre tem alguma coisa a mais na vida, né? A gente sempre tem um desafio a mais, um caminho diferente. E esse é um caminho, é como se eu estivesse diante de uma floresta, tem um caminho aberto, e eu não faço ideia do que eu vou encontrar por lá. Eu espero que não seja a bruxa de João e Maria. Sim. Mas eu estou na entrada da floresta, olhando para todos os lados, para onde eu vou. Que coisa boa, né? Tomara que tenha um belo caminho, uma bela caminhada. A RDK agradece Eu que agradeço. que teres aceitado o convite para vir conversar conosco. E certamente durante essa tua caminhada toda de 4 anos, a gente ainda terá outras oportunidades. Tomara. Muito obrigada pela oportunidade. Ótimo. Voltamos então na próxima semana com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. Até lá!